Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2025. A Ucrânia repeliu ofensiva russa em Kupiansk. Incêndio em mais uma refinaria de petróleo em Ryazan. Ryazan é uma região rica em refinarias. Fica aproximadamente 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. É muito importante você se inscrever, porque aqui você não vê fake news, aqui você vê somente a verdade. Inscreva-se. Obrigado. Bom, a Ucrânia repeliu essa ofensiva, uma ofensiva que propunha-se a ser grande, com 3 linhas de assalto, mas que não chegaram a ser concretizadas as 3 linhas de assalto. Justamente porque a primeira linha a Ucrânia frustrou, e acredito que esse agrupamento, esses 3 pelotões que vinham contra as posições ucranianas na região de Kupiansk, os 2 seguintes recuaram justamente porque o primeiro não passou. Eles chamam aqui, os ucranianos chamam alguns drones de caças, né? Como existem aviões caças, eles chamam também caças alguns drones de porte que carregam munições, podem lançar foguetes. Então, os caças do regimento número 429 da Ucrânia, de sistemas não tripulados, então ele tem uma infinidade de tipos de drones, né? É um regimento, né? E ele tem o codinome de Aquiles, Regimento Aquiles, né? Que é o de número 429, Aquiles. Eles repeliram mais um ataque na região de Kupiansk. Uma coluna de blindados com infantaria, né? Eu falei de blindados com infantaria porque a infantaria é blindada, mas tinha também apoio de tanque. Ou seja, cada 5 blindados tinha um tanque de guerra apoiando, né? E essa coluna blindada, ela estava se movendo na direção de Kupiansk, em Lozova. E as forças de defesa do exército ucraniano pararam essas primeiras 5 unidades de veículos blindados, fazendo com que as outras não tentassem. Elas sentiram que a resistência do exército ucraniano era muito forte na região. Embora que o estranho, até porque eles não sabiam, porque em janeiro, se eu não me engano, no dia 26 ou 27, eu relatei para vocês, eles perderam ali na mesma região 20 blindados, né? É um número muito grande. E essa vez, se eles avançassem com todas, eles iam perder 15 blindados. E como eles estão escassos em blindados, tanto tanques de guerra como com blindados de combate, né, eles não avançaram com mais blindados contra os ucranianos. Então, os Aquiles, né, juntamente, estava atuando na região, é uma tropa muito forte que está ali, mais de uma tropa, né? Então tem uma tropa da guarda, da primeira brigada presidencial, Bureva, cuja o nome é Brigada Bureva, e os paraquedistas também da brigada do número 77, também do exército ucraniano. Foram eles que, juntamente com esses drones, repeliram esses ataques. Acho que até não foi difícil, né? Foi fácil eles repelirem esses ataques, destruindo todos esses veículos blindados, né? Eles acabaram sendo abandonados por aqueles que levaram o primeiro impacto e não foram destruídos totalmente na hora, e os ucranianos terminaram de destruí-los depois, mas as tripulações abandonaram e correram para procurar abrigo, né? E isso, inclusive, foi informado pelo comandante do batalhão Aquilos, o coronel Anton Shmagailo, né? E ele disse o seguinte: o inimigo está constantemente exercendo pressão na direção dos arredores da localidade de Lozova para expandir sua zona de controle na cabeça de ponte da margem esquerda através do rio Oskil. O objetivo é óbvio: alcançar o máximo de ganhos territoriais no menor tempo possível, para criar os pré-requisitos para a eliminação da cabeça de ponte acima mencionada, com o acesso aos arredores da cidade de Borov e sua posterior ocupação.
Então, eles ainda estão longe disso, o próprio comandante concorda com isso, né? E eles estão com um número de recursos, veículos blindados e pessoal, às vezes eles vêm com colunas grandes, como vinham com essa, mas resolveram poupar o restante porque viram que não passariam. Na realidade, os russos, dentro desse contexto, ali na linha de frente de Kupiansk, eles não estão conseguindo fazer progressos significativos, ou melhor, significativos não estão conseguindo fazer progressos, né? Inclusive, eles tinham uma parte maior de Kupiansk, que eles tinham conquistado em 2022, e já ano passado eles já foram tirados de lá, né? E de acordo com o Comando de Operações Especiais do Aquiles, outro dia aconteceu que os russos atacaram algumas posições em 3 vilas, né? Mas também não tiveram sucesso. Além disso, nos dias 3 e 4 de janeiro, também o comandante disse, o batalhão, eu falei 20, 26, né? Mas na realidade de 3 e 4 de janeiro, é esse que eu relatei para vocês. Eles perderam 20 unidades de veículos blindados entre tanques e carros de combate. Então eles estão, de fato, com um problema muito sério, né? Eles não têm uma estratégia, uma tática nova, eles não mudam, eles não inovam, né? Então, por causa disso, é muito difícil, mas também a Ucrânia está muito bem assentada ali, né? Entrincheirada, vamos dizer assim. Praticamente, as defesas da Ucrânia são uma fortaleza. Em todo o teatro de operações, a Rússia não tem avançado, a Rússia não avança. O que eu digo é que ela avança sim, ela ataca, ela avança fazendo ataque, ela tem muitas perdas e ela acaba recuando, né? Sempre os sobreviventes, até é uma coisa rara que eles, quando viram que a primeira não passou, eles não avançaram com mais tropas, porque normalmente eles têm sacrificado tudo, né? A Rússia está precisando urgente de um cessar-fogo e de um acordo de paz, não tenho nenhuma dúvida, porque eles estão muito cansados e estão desgastados pelas altas perdas que eles têm tido e não está tendo reposição de tropa na Rússia, né? Quem diz o contrário está errado, é uma fake news, né? E muito menos de blindados, né? Agora eu quero falar de um incêndio violento que aconteceu na refinaria de petróleo em Ryazan, que vai estar durando ainda e vai durar, foi na noite passada, né? Esse é mais um ataque de drones da Ucrânia, a 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, né? Mais uma refinaria de petróleo. Resultado de drones que atacaram, causaram explosões e incêndios, né? Não há relatos de vítimas, segundo o governador da região, o governador russo, né? Porque fica em território russo, 500 quilômetros, como eu disse, na profundidade dentro da Rússia. Os drones foram abatidos, né? E os restos deles, segundo o governador, caíram na usina. E aí ele informou isso para o Putin, né? E o Putin ficou, que pena, mas abateram os drones, que bom. Agora, segundo os moradores, que devem ter ouvido a primeira explosão e correram para a janela para assistir, eles disseram que mais de 5 drones, um lá contou 5, o outro contou 7, que explodiram na usina, provocando um incêndio, né? Então, a Rússia sempre procurando fake news. Agora, o importante mesmo é que aconteceu um incêndio e essa usina produzia 17 milhões de toneladas de derivados de petróleo por ano. Então, esse é um valor muito grande processado, né? Incluindo combustível de aviação. É uma refinaria muito importante que, mais uma vez, fica, como ou tantas outras, né? Soma-se àquelas que estão, vamos chamar assim, fora de combate na região da Ucrânia. Ucrânia não, na região da Rússia, enfraquecendo a economia da Rússia, né? Desculpem aqui que eu estou já vendo aqui o próximo tema que eu quero falar, sobre o teatro de operações, que ontem, no dia 24, né, caíram muito, né? Pensava-se que a Rússia ia fazer ataques em massa, corria um boato que o ditador russo deu uma ordem para atacar com tudo que tinha. Não atacaram porque o tudo que tinha não tinha. Eles atacaram apenas 92, duas vezes, ou seja, 92 batalhas aconteceram em todo o teatro de operações. 27 dos quais, que é a maior quantidade, ocorreram em Pokrovsk. Eles fizeram ataques aéreos, 53, é um número grande esse de ataques aéreos, né? E no teatro de operações, e lançaram 73 bombas guiadas. Além disso, os russos usaram 1.171 drones kamikaze contra as posições ucranianas. Eles realizaram mais de 3.000 ataques a posições com fogo de artilharia. Também caiu um pouco o número de fogo de artilharia. Então, diminuiu muito.
os russos, vamos dizer assim, não estão com aquilo tudo que muita gente pensa que estão. Os russos estão fracos. Em Chasiv-Yar não houve ataque nenhum, né? Não houve combates. Em Toretsk houve, eles atacaram 9 vezes a região ali de Toretsk. E Pokrovsk, 27 vezes eles tentaram. Na realidade, não tentaram muito chegar na profundidade, mas assim mesmo tiveram baixas que não me foram relatadas, mas tiveram bastante baixas. E também na região de Kursk, 11 ataques apenas, é a média que eles sempre tinham feito, e também foram repelidos. Em todo o teatro de operações, os russos mais uma vez foram repelidos, enquanto a Pokrovsk, a Ucrânia continua fazendo avanços lentos e colocando lentamente, mas de uma maneira segura, para evitar baixas e perdas grandes ao exército ucraniano, está empurrando o exército russo na região mais para trás, tirando o perigo muito próximo de Pokrovsk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Aqui fake news nem pensar. Aqui você vê a verdade. Conto com você para se inscrever no canal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.